Salve, salve galera, Fernando Gasparetto na área para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma palavra que Deus me deu para trazer num GR, um grupo de relacionamento de homens, no ministério que eu faço parte. E eu gostaria de compartilhar com vocês, houve também um pedido por parte de alguns homens para que eu colocasse essa mensagem em vídeo, mas foi uma palavra que Deus me deu estudando um texto em Hebreus, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Quando eu comecei a buscar a direção de Deus para trazer essa palavra, me veio este texto, que é um texto muito conhecido. Quem já é cristão, com certeza já deve ter ouvido este versículo, este verso. Eu vou ler na Bíblia Viva e vou usar a Bíblia Viva como referência para poder compartilhar essa mensagem com vocês. E aí o texto fala assim, o versículo especificamente: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, mais cortante do que uma espada afiada de dois lados, ou de dois gumes, como algumas versões apresentam, penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como nós somos na realidade. E aí eu fiquei pensando, poxa, ok, vou falar sobre um texto que é um texto bastante conhecido. E aí eu comecei a buscar a direção de Deus a respeito do que ele gostaria que eu falasse a esse respeito. E fui eu lá estudar, né? A primeira coisa que me veio, que o Espírito me trouxe foi, você já deve ter ouvido, e caso você esteja ouvindo de curiosidade esta mensagem, mas não é cristão, ou talvez você não conheça, porque eu sou cristão de bastante tempo. Então, desde quando eu era mais jovem, eu me lembro de ter sido ensinado a respeito de que nós somos um ser em três partes. Assim como Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo, eu também sou três. Eu sou corpo, alma e espírito. Eu sou espírito, tenho uma alma que seria a nossa mente, onde estão nossos desejos, vontades, emoções, enfim, e eu tenho um corpo. E uma coisa que eu comecei a desenvolver dentro de mim, eu tenho estudado muito sobre a mente humana na minha área de formação, nos meus estudos como profissional, e nos meus estudos sobre programação neurolinguística, e muitas aulas, muitas conferências que eu participei, eu participei de trabalhos, experiências, exercícios, onde nós trabalhamos os três centros de inteligência: mental, emocional e, na região do abdômen, instintivo, instintos. E eu comecei a analisar algumas coisas. Em geral, quando nós vivemos experiências espirituais, experiências com o Espírito Santo de Deus, nós sentimos algo que parte do centro do nosso corpo. Quando nós fazemos exercícios específicos para ajudar o pessoal a manter o equilíbrio emocional, enfim, a desenvolver inteligência emocional, geralmente nós fazemos um exercício onde nós pedimos que a pessoa se concentre no centro do corpo para que ela possa entrar em equilíbrio em todas as suas partes. E eu comecei a pensar sobre isso. A palavra de Deus tem o poder de separar alma e espírito. Espírito, a nossa essência, e a nossa mente, vontades, desejos, emoções. É possível separar isto. Estudando um pouco sobre isso na Bíblia, porque muitos não fazem diferença entre alma e espírito, e eu acredito que exista uma diferença. Porém, quem estuda a Bíblia sabe que no Antigo Testamento, quando você vai buscar a referência no hebraico que diz respeito a isso, na maior parte das vezes você vê espírito e alma como se fossem difíceis realmente de separar. Algo quase que uma coisa só. Tanto que você vê muito o termo nefesh como espírito de vida, como fôlego de vida, e é uma coisa que se mistura uma com a outra, e eu entendo que dentro da natureza criada por Deus, que começou a se deteriorar pelo pecado lá no início da criação, eu creio que realmente alma e espírito estavam muito mais conectados do que hoje estão. E, em geral, eu vejo assim que a nossa alma, o nosso centro aqui, que está entre aqui o espírito e o nosso físico, o nosso instinto, o nosso corpo, o que é natural, a nossa alma tem o poder, o nosso cérebro, a nossa mente, tem o poder de direcionar na verdade, dar comandos para que o nosso ser caminhe mais de acordo com os sentidos físicos naturais ou de acordo com mais os sentidos
espirituais. E eu acredito, e aí, ó, pode ser que você esteja vendo isso aqui de curiosidade, mas eu entendo e tenho vivido experiências nesse sentido, de que nós temos tanto os nossos sentidos físicos, visão, audição, olfato, tato, paladar, quanto nós temos os nossos sentidos espirituais que nos conectam, nos levam a ter um discernimento a respeito de coisas espirituais. E olha, deixa eu desafiar você, se você está vendo esse vídeo e não acredita em Deus, exerça a fé e peça a Deus para se apresentar a você. Eu sei que eu sou incapaz de apresentar Deus para você, mas Deus é real, eu me relaciono com Ele todos os dias. E através da fé, eu não apenas me comunico com Deus e não tenho uma devolutiva disso. Quando a gente fala de relacionamento com Deus, e eu acredito que a Bíblia nos incentiva a ter relacionamento com Deus, esse relacionamento é um relacionamento de duas vias. Quer dizer, eu falo com Deus e Deus fala comigo. Agora, para eu ouvir Deus, em alguns momentos, Deus nos permite viver a experiência de ouvi-lo dentro do nosso sistema físico, isso até reforça a nossa fé, de forma audível fisicamente ou naturalmente. Mas na maior parte das vezes nós identificamos Deus, percebemos Deus, experimentamos Deus a partir dos nossos sentidos espirituais. E para isso precisa haver uma reconexão alma e espírito, e eu acredito que a palavra tenha poder de fazer isso. De identificar essa separação e unir tudo isso. Enfim, essa foi a primeira... Quando eu comecei a pensar, poxa, Deus quer que eu traga uma mensagem a respeito deste texto, foi a primeira coisa que me veio. Falar um pouco sobre essas três partes do homem e o quanto que o homem precisa, se ele quiser que a sua mente o direcione a seguir mais aquilo que o Espírito direciona a fazer, é importantíssimo que você alimente mais o seu espírito com a palavra de Deus, mais o seu espírito, para que a tua alma tenda a seguir o direcionamento da parte que está mais forte. Se o seu físico, o seu natural está mais forte do que o seu espiritual, porque você tem preterido o seu desenvolvimento, a sua evolução, o seu espiritual, você não tem alimentado o seu espírito com a palavra de Deus, você tem deixado a sua carne muito mais forte. Por isso que a Bíblia fala que existe uma briga constante em nós entre carne e espírito. Então fica a primeira orientação aqui nesta palavra. Siga o Espírito Santo de Deus, alimente o seu próprio espírito com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus também é alimento. Leia Salmo 119, você vai ver que lá fala que a palavra de Deus é alimento, e fortaleça o teu espírito se você quer agir da maneira correta, e eu creio que o Espírito Santo de Deus foi enviado para nos dar direcionamento. Jesus Cristo nos coloca, nos permite através do seu sacrifício, para que nós tenhamos um relacionamento direto com o Pai, e obviamente que Deus sabe muito mais das coisas do que nós mesmos. Ele enxerga tudo o que está acontecendo de uma outra dimensão atemporal, e ele, a Bíblia fala que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então eu prefiro confiar nele do que confiar na minha mente limitada humana, ou na minha carne, ou naquilo que eu vejo no natural. Então, alimente o seu espírito constantemente. Mas aí depois ele fala, eu achei curioso, porque ele fala sobre a palavra de Deus, ela ser uma espada capaz de separar alma e espírito, mas também juntas e medulas. E você sabe que eu fiquei curioso em relação a esse termo juntas e medulas, e fui me informar para saber do que se tratava isso. E aí eu consegui as seguintes definições. Juntas, as juntas do nosso corpo, são a parte mais grossa, dura e exterior do osso. Então pensa em toda a nossa ossatura, no nosso esqueleto. A parte mais grossa, dura e exterior do osso são as juntas. E o que são as medulas? Olha só, a medula é a parte mais mole, macia, viva e interior do osso. Quer dizer, enquanto nós estamos vivos, a parte dentro da nossa ossatura que está viva, que é mole, que é macia, que representa a vida do osso, são as medulas, é o que está dentro do osso. E agora, se você pensar numa espada mesmo, uma espada capaz de atingir alguém, se a espada não está bem afiada, ou se ela não corta para os dois lados, dependendo do golpe que é desferido numa luta no corpo de alguém, essa espada ela pode até chegar no osso, ela pode até trincar o osso, ela até pode machucar a parte externa, que são as juntas, porém, na maior parte das vezes, ela não é capaz de penetrar até
as medulas. Agora, pensa que isso é uma referência de alma e espírito, pensa que isso é um exemplo que é dado em Hebreus, aos Hebreus, nessa carta escrita, a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é capaz de, com força e de uma maneira, com uma precisão cirúrgica, alcançar vida e produzir vida em você. Não apenas romper a parte externa, mas ela é capaz de penetrar até onde há vida e trazer vida. E por que eu digo trazer vida? Porque na maior parte das versões que você encontra esse texto, você vai encontrar o início desse versículo dizendo assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva, tem vida. Eficaz, eu fui procurar algum significado em dicionário. Eu falei, deixa eu ver significado. Eu já tinha escrito aqui nas minhas anotações, vive eficaz, o eficaz eu entendo que é algo que produz efeito ou que tem poder. E eu confirmei isso no dicionário, porque no dicionário aparece assim: eficaz é algo que tem a virtude ou o poder de produzir. Agora, se é viva e eficaz, ela produz o quê? Produz vida. Então, por isso que, veja, a referência de Jesus Cristo veio trazer vida para nós. Um povo que estava morto, um relacionamento com Deus que já não existia. As pessoas que estavam mortas por causa do pecado, porque nós fomos contaminados pelo vírus do pecado e o vírus do pecado traz a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então pensa, a palavra de Deus tem o poder de trazer vida e ressurreição, porque foi o que Cristo veio trazer para nós. Então, ressurreição produz vida e vida em abundância, a Bíblia diz. Ou seja, essa palavra tem este poder, este poder. E olhem que interessante, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, olha o que diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto por ele ninguém é discernido. Ou seja, a palavra de Deus tem poder para penetrar até a nossa medula, avançar as juntas, entrar na medula, produzir vida ou trazer vida sobre os ossos que já estavam mortos. Tem o poder de separar alma e espírito, de discernir isso e de trazer a nós discernimento espiritual, que foi o que eu falei há pouco. É melhor eu discernir as coisas no natural ou é melhor eu discernir de acordo com o Espírito que tem condições de enxergar todas as coisas e ver muito mais além? É o que diz esse texto de Coríntios. Paulo nos orientando aqui. Agora, caminhando para um fechamento, eu quero fechar esta palavra com vocês, mostrando para vocês algo que eu tenho gravado, eu vou até ver se eu coloco aqui um card aqui em cima para vocês acompanharem. Eu estou gravando uma série de estudos sobre a Bíblia. Para que você que tenha curiosidade de ler a Bíblia, tenha segurança em ler a Bíblia, saiba como fazer isso, e eu estou trazendo um estudo para facilitar essa leitura, trazendo um contexto, um panorama bíblico para todos vocês aqui no meu canal do YouTube. Agora, numa dessas aulas eu disse assim, se você quer estudar a Bíblia, uma coisa que você tem que levar em consideração é sempre o contexto. Porque muitas vezes a gente pega textos isolados e damos a nossa interpretação para esses textos e não olhamos o contexto, quer dizer, às vezes eu leio um versículo e nem vejo o que está escrito nos versículos ao redor. E pelo contexto eu consigo entender muito mais amplificadamente o significado daquele versículo. Aí eu deixa eu dar uma olhada no contexto deste capítulo. Só para você acompanhar um pouquinho, eu fui lá no começo do capítulo 4 e comecei a ler. Então, vamos lá, do 1 até o 11 aqui, diz assim, ó: considerando sua promessa de entrarmos no lugar de descanso, ninguém deve pensar que essa promessa falhou, porque essa maravilhosa notícia que Deus deseja nos salvar, foi-nos dada, tal como aqueles que viveram no tempo de Moisés. Entretanto, de nada lhes valeu, porque eles não creram nela, pois somente nós, os que cremos, podemos entrar no seu lugar de descanso. Deus afirmou, jurei na minha ira que aqueles que não creram em mim não entrarão no lugar do descanso. Olha, ele está falando de lugar de descanso, lugar de descanso, lugar de descanso. Vamos ver se ele continua falando sobre isso. Aqui ele fala que Deus prometeu que aquele povo que saiu lá de Moisés, foi liberto do povo do Egito, lá dos egípcios, e foi trazido para o deserto para ser conduzido à terra que Deus havia prometido. Como aquele povo reclamou, foi idólatra e tal, Deus falou, vocês não vão entrar no descanso. Neste momento, o descanso ele estava se referindo aqui a entrar na terra prometida. E muitos realmente que reclamaram, que foram
infiéis ao Senhor, que mesmo Deus fazendo tudo, operando milagres, sinais, maravilhas ali no deserto, muitos deles ainda não creram no Senhor e acabaram não entrando no lugar de descanso. Mas aí aqui o autor de Hebreus continua: apesar de suas obras estarem concluídas e assim seu descanso já ter sido inaugurado desde a criação do mundo. Quer dizer, havia um descanso que Deus havia preparado para a gente desde a criação do mundo. Nós sabemos que ele está preparado e esperando porque está escrito que Deus descansou no 7º dia da criação, depois que terminou tudo quanto tinha planejado fazer. Mesmo assim, eles não entraram, pois Deus finalmente disse: eles nunca entrarão no meu descanso. Entretanto, a promessa continua, e alguns entraram naquele descanso, mas aqueles que tiveram a primeira oportunidade, pois desobedeceram a Deus e não conseguiram entrar. Mas ele fixou outra ocasião para que possam entrar, e esta ocasião é hoje. Olha que a palavra de Deus, ela é atemporal também. Então, o que foi dito lá, para a gente também tem significado e sentido. E Deus está falando: vocês, todos nós, podemos entrar nesse descanso que Deus preparou para nós desde lá da criação, no dia de hoje, ok? Ele anunciou isso por meio do rei Davi, muitos anos depois do primeiro fracasso do homem na tentativa de entrar, dizendo as palavras já citadas: hoje, se ouvirem a voz, presta atenção nessa mensagem de Deus, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações. Este novo lugar de descanso, acerca do qual ele está falando, não quer dizer acerca da terra de Israel, para o qual Josué os conduziu. Se Deus quisesse dizer isso, não teria falado muito depois a respeito de... Aí ele coloca assim em destaque a palavra hoje. Ele não teria dito: é hoje que você entra no descanso. Ok? Como uma ocasião para entrar. Portanto, há um descanso completo e perfeito para o povo de Deus, porque todo aquele que entra no descanso de Deus também vai descansar de todas as suas obras, assim como Deus descansou após a criação. Façamos o melhor que pudermos para entrar naquele lugar de descanso. Nós já estamos no versículo 11 já. Tomando cuidado para não cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Queridos, pare e pense um instante. O contexto do texto pelo qual está este versículo que nós falamos da palavra de Deus ser viva e eficaz, e que nós já trouxemos uma revelação, uma luz a respeito deste versículo, o contexto disso é entrar no descanso do Senhor. O texto todo está falando... Aí eu fiquei pensando: meu Deus, mas como assim? A gente está falando sobre a palavra de Deus ser viva e eficaz, o poder que ela tem de produzir vida, mas o contexto todo deste texto fala a respeito de entrar no descanso. E eu comecei a ter um discernimento sobre isso. Espera aí. Ele está exaltando a palavra de Deus, o poder que a palavra de Deus tem para trazer vida, o poder que ela tem, como é esse exemplo da espada que consegue quebrar a parte dura do processo e alcançar a parte mole que tem vida. E antes ele está falando sobre, insistindo a gente que a gente tem que entrar no lugar de descanso que Deus preparou para nós. O que eu entendo por isso, querido? Se você quer receber vida e que a vida produza vida em você e que a palavra de Deus produza vida em você, você precisa estar descansado. Você sabe que hoje a maior parte das doenças, elas são provocadas em nós justamente por causa do nosso psicológico bagunçado, do nosso emocional bagunçado. A maioria das doenças, segundo os estudos científicos, são provocadas ou são causadas, ou nossa imunidade ela fica baixa por causa do estresse, da ansiedade, dessas doenças tidas como doenças psicológicas, o nervosismo, tudo isso que deixa a gente fragilizado. E essas doenças são chamadas doenças psicológicas, emocionais. Elas deixam o nosso corpo fraco e muitas vezes produzem dor e doença em nossos corpos. Agora, eu fiquei pensando sobre isso e falei assim: cara, quem consegue? Porque eu estou falando que a palavra de Deus precisa ser lida, precisa ser estudada. Para você conhecer a Deus, essa aqui é a carta que Deus deixou para nós, escrita de próprio punho, usando instrumentos de Deus, homens de Deus, inspirados por Deus, para nos revelar, para que Deus fosse revelado a nós. É a carta de Deus para nós e essa palavra tem poder de trazer vida em nós. E eu não vou ler essa palavra escrita pelo meu Criador, pelo meu Pai, por aquele que se apresenta a mim como Deus Criador de todas as coisas. É claro que eu devo fazer isso. Agora, quem é que consegue fazer isso quando Quem consegue ler qualquer coisa? Quem consegue estudar quando você está muito estressado, quando você está muito doido, quando você está apavorado com tudo que está acontecendo no mundo, quando você está estressado por causa da convivência em casa, das dificuldades de relacionamento, os problemas financeiros e tudo. Quem é que consegue ler Bíblia quando está assim?
E aí é que Deus fala para você, dentro deste texto, a respeito do descanso que ele tem para nós. Deus não prometeu a quem se convertesse a ele, a quem aceitasse o sacrifício de Cristo, que as coisas ficariam mais fáceis. Deus não prometeu a nós que nos tiraria deste mundo neste momento. Ele fala, vocês vão estar no mundo, mas eu vim trazer o meu reino, vocês se tornam embaixadores do meu reino, e vocês passam a servir outra lei dentro da sua embaixada, porém, você continua respeitando as leis do mundo, e você vive no mundo, e no mundo você terá aflições e terá dificuldades e terá lutas, mas eu venci o mundo e eu te ajudo a vencer todas as coisas. Deus promete para nós paz no meio da guerra. Ele não disse que não haveria guerras aqui no mundo. Não, há guerras. Porém, você terá paz. Isso é entrar no descanso do Senhor. E querido, veja o que diz, aqui ainda trabalhando dentro do contexto de Hebreus. Hebreus 3, versículo 13 diz assim, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, quer dizer, falem entre vocês todos os dias, um apoiando o outro, um motivando o outro, um ensinando o outro, porque a palavra de Deus pode ser ensinada, compartilhada, nós devemos conversar a respeito disso, façam isso todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que eu começo a entender aqui? O pecado, ou engano do pecado, nós somos endurecidos pelo engano do pecado quando não descansamos no Senhor. E obviamente quando não recebemos e aceitamos a palavra de Deus em nós. Agora, você quer que essa dureza... lembra, nós estávamos usando o exemplo do osso, da parte dura do osso, né? que é a junta, que é difícil de quebrar, que é difícil de romper. E aí a palavra fala, todos nós, muitas vezes somos endurecidos pelo engano do pecado. Mas se nós conversarmos entre nós, exortando um ao outro com a palavra de Deus todos os dias, veja que é todos os dias, nós vamos romper com essa dureza do pecado. Se você vê no versículo 19 do capítulo 3 de Hebreus, diz assim, e por que não puderam entrar? Veja, o capítulo 3 também está falando sobre entrar no descanso do Senhor. E aí ele fala assim, e por quê? Porque no versículo 18 diz assim, e a quem Deus estava falando quando declarou juramento sobre quem não poderia entrar no descanso? Já falamos sobre isso. Mas ele fala assim, não foi aqueles que lhes obedeceram? Pois é, obedecer a palavra é algo que vai fazer com que o engano do pecado em você, né, que endurece você, seja rompido. Agora ele fala, e por que não puderam entrar no descanso então? Porque não confiaram em Deus. Olha só, vamos pegando as chaves aqui, vamos linkando as chaves, que coisa tremenda, para que você possa ter vida em você, a vida que Jesus promete para nós nos evangelhos, para que você possa gerar vida, para que de você fluam rios de água viva, para que você possa produzir e viver uma vida em abundância, para que a palavra de Deus possa entrar e penetrar você até onde está o teu espírito, até onde você precisa ser impactado, até onde ela vai produzir vida, para que a palavra de Deus possa romper com o engano do pecado, você precisa não apenas se alimentar da palavra de Deus, mas também compartilhar e exortar uns aos outros para que a dureza do pecado vá sendo quebrada em cada um. Mas você precisa confiar em Deus, é o que diz aqui. Eles não puderam entrar no descanso do Senhor, por quê? Porque não confiaram nele. Se você confia, você fica em paz e entra no descanso. Se você entra no descanso, você fica relaxado. E aí a palavra de Deus vem, a espada vem, rompendo a dureza do coração, a dureza do pecado, ela vai e de maneira com precisão cirúrgica e chega até a sua medula, chega até o teu espírito e produz vida. Uau! Isso é tremendamente poderoso. Se você quiser ainda acompanhar o contexto deste texto, veja que bacana, que bênção. A partir do versículo 12 ele começa a falar algumas coisas ainda no Hebreus. Estamos em Hebreus 4. Não há nada que se possa esconder de Deus. Tem gente que na verdade se reveste de uma capa. No próprio estudo da psicologia e tal, muitos apresentam, por exemplo, estudos a respeito de personalidade, dizendo exatamente isso, que a personalidade é uma casca de proteção.
E muitos se escondem atrás da sua personalidade, até mesmo de Deus, porque não gostariam, não querem que as pessoas o vejam, e talvez até o próprio Deus não quer que ele veja a vulnerabilidade, as falhas. A gente tem medo de apresentar as nossas falhas uns para os outros. Nós sentimos vergonha, até mesmo para Deus, mas ele fala aqui, ó, não há nada que se possa esconder de Deus. Então, Deus seja transparente diante dele, ele vê tudo. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos dele, aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo que fizemos. Então, neste processo de deixar a palavra produzir vida em você, entrar em você, atingir o teu espírito, o que você deve fazer na sequência? Você deve se abrir diante do Senhor, ser completamente transparente, confessar a Ele os seus erros, os seus pecados, as suas limitações, aonde você precisa melhorar, aquilo que você já enxerga em você que precisa ser melhorado. E vou dizer para você, a palavra de Deus vai mostrar isso para você. Se você não sabe exatamente em qual área você precisa melhorar, ou em quais áreas você está errando, quando você deixa a palavra de Deus penetrar em você, isso vai ficar às claras. E aí o que você deve fazer? Apresentar isso diante de Deus, porque na verdade Ele já conhece, mas Ele quer que você abra a sua boca e confesse diante dele os seus erros e pecados à luz da Bíblia, à luz da palavra. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, é nosso sumo sacerdote, que foi diretamente para o céu a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele. Esse nosso sumo sacerdote, olha, ele compreende todas as nossas fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha cedido a nenhum pecado. Não tenha vergonha de apresentar os seus erros diante de Deus, porque Ele sabe o quanto é difícil para nós lidar com cada uma das nossas falhas. Sabe essa área que você está errando, pecando, errando o alvo? Sabe? Ele passou por essas tentações quando Ele veio aqui e viveu como ser humano. Ele, sendo Deus, entrou dentro dessa casca humana feita de pó e sentiu na pele todas as tentações, todas as limitações, tudo aquilo que nós padecemos como seres humanos. Então, se tem alguém que é capaz, por ser Deus e por ter vivido como homem, é capaz de entender as suas fraquezas, é Ele. Então, não tenha receio de demonstrar fragilidade diante dele. Ok? Diz aqui ainda, portanto, vamos ousadamente, quer dizer, sabendo disso, tenha a ousadia de se apresentar diante do trono de Deus e permaneça ali para alcançar graça e misericórdia. E o Senhor, a Bíblia aqui diz, vai te ajudar nos tempos de necessidade. E nós estamos vivendo tempos de necessidade. E eu tenho orientado a todas as pessoas que buscam conselho, ou que conversam comigo, ou com quem eu tenho a oportunidade de compartilhar a respeito da palavra de Deus. Confie em Deus. Chegue ousadamente diante do trono da graça, abrindo o coração, mostrando a sua fragilidade. Deixe a palavra penetrar em você, entra no descanso do Senhor, e o Senhor, Ele conhece as tuas necessidades, e nesses tempos de necessidade, Ele vai te ajudar. E do jeito que a coisa vai, neste negócio de pandemia e tudo que está acontecendo, muitas pessoas estão desistindo da própria vida, muitas pessoas estão sucumbindo ao medo e ao pavor do que está por vir no futuro, e nós não precisamos viver isso, porque se nós confiamos em Deus, se confiamos em Deus, nós entramos no descanso e temos a convicção, a certeza, através da fé, de que Ele cuida de nós e de que nada irá nos faltar. E que no momento das nossas necessidades, em tempos de necessidade, Ele é conosco, Ele é contigo. Creia, viva experiências com Deus, se entregue a Ele. É o meu conselho para você nesta palavra no dia de hoje. Deus abençoe a tua vida. Se você foi edificado por esta palavra, compartilhe. Pegue o link aqui do YouTube, manda Facebook, Instagram, nos grupos de WhatsApp, para que outras pessoas sejam abençoadas e recebam poder de Deus, porque isso aqui não são apenas palavras. Eu tenho convicção de que quando as palavras de Deus que estão sendo ministradas através da boca de um servo dele, eu sou um mero servo. Mas a palavra de Deus, ela tem poder de produzir vida, ela tem realmente poder e ela vai manifestar o poder na vida das pessoas que ouvirem este vídeo, que ouvirem esta pregação atentamente e deixarem a palavra penetrar até o seu mais profundo íntimo.
Deus te abençoe, um beijo no coração, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.